Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje nos encontramos na Casa do Caminho abraçando o nosso irmão Júlio, de Brasília, que se apresentará rapidamente para esse bate-papo. Um abraço fraterno, bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada aí, viu? Ô, senhor Adalberto, eu sei que você está passando, já passei isso. Adalberto está no Japão, 2h33, não é isso, Adalberto? Ah, a gente está escutando, viu? Tá mesmo, para dizer o Sim, contrário. eu sei. O microfone está fechado. É, Sim, desculpem. tá importante. Quinta-feira, 2h33 da quinta-feira. Eu estou no frio, Isso. então eu já sei que vocês vão também ficar com sono daqui a pouquinho. Deixa. Meu querido irmão, estávamos batendo um papo, já conseguimos resolver a parte técnica, então se apresente, por favor, para aqueles que não te conhecem e aquelas pessoas que estão te conhecendo, como eu. Certo, muito bem. Bom, meu nome é Júlio César de Carvalho, eu estou aqui em Brasília. Agora, né, são 2h30 da tarde, e a gente está começando a fazer esse trabalho. Eu, assim, estou militando, né, na área espírita, assim, de forma efetiva, desde 2006. Portanto, não é tanto tempo assim, né? Foi quando eu me aposentei e falei assim, bom, agora o meu jogo é outro e eu vou para um campo um pouco diferente, né? E eu preciso aprender para poder trabalhar, porque não dá para fazer nada na base do improviso, né? Porque é uma área assim, de muita responsabilidade e que envolve, né, muita coisa que a maioria das pessoas desconhecem, outras tantas têm receio, têm medo, né, e por isso rejeitam essa aproximação. Eu exatamente fiz o sentido do movimento ao contrário, né? Eu me interessei porque meus familiares, minha mãe, principalmente, meus avós, eram espíritas, à exceção do meu pai, que era católico e assim gostava de ser católico. Mas aí eu resolvi pender para o lado da minha mãe, dos meus avós, e eu me dediquei a conhecer o espiritismo e aproveitar algumas coisas que eu assim ligeiramente já percebia em mim e que despertava uma certa curiosidade em saber por que assim, né? Por que eu e por que assim. Isso resultou assim muitas conversas com a minha mãe para saber dela muitas coisas. Ela tinha uma biblioteca assim bastante boa, muito grande, e eu me debrucei sobre esses livros todos para aprender, né? Então foi assim uma dedicação total, né? De manhã, de tarde, de noite, buscando as explicações, os esclarecimentos, até mesmo porque, num determinado momento, lá atrás, o meu irmão começou a produzir alguma literatura a respeito. E li aqueles livros, a fundamentação, né, o conhecimento, para entender exatamente o que ele estava falando, o que ele estava passando, o que ele estava querendo explicar, porque a gente começou, né, muito mais meu pai e minha mãe, a partir do momento que meu pai cedeu, né, ao reconhecimento, né, da doutrina espírita e abraçou a doutrina de uma forma assim muito intensa. Isso porque ele foi chamado, né? E ele atendeu esse chamado. E eu vou contar um pouquinho dessa história, né, do porquê que aconteceu isso e o que foi esse chamado, exatamente para que a gente possa entender a situação de hoje, né? Como é que a gente está hoje? Eu posso assim antecipar o seguinte: Luiz Sérgio ele tem 37 livros já publicados.
E esses 37 livros eles foram publicados a partir de 1976, o primeiro livro, que é exatamente esse daqui, ó, O Mundo que Eu Encontrei. Acho que vocês estão vendo aí o contrário, né? A leitura, o modo ao contrário. Mas O Mundo que Eu Encontrei. É Não, só não, o está primeiro perfeito, livro. viu? Estamos vendo, vimos sim. Tá? Porque para mim aqui aparece o contrário, né? Mas o que foi esse livro? O que aconteceu com esse livro? O Luiz Sérgio desencarnou em 12 de fevereiro de 1973. E, assim, para surpresa geral da nação, né? 4 meses depois, uma prima da minha mãe ligou para ela. Essa prima morava em São Bernardo do Campo. Aí ligou para minha mãe para dizer o seguinte: olha, o Zilda, né, que é o nome da minha mãe, eu recebi aqui uma psicografia e essa prima chamava-se Alaide e trabalhava como psicógrafa num centro lá em São Bernardo. E ela falou: olha, eu recebi uma mensagem aqui e assim tudo leva a crer que foi o Luiz Sérgio. Oh, mas como assim, né? Ele desencarnou ontem, né? Tem 4 meses. Como é que? Pois é. Ele se identificou e mandou nessa mensagem uma opção de coisas que eu não sei, não Júlio, conheço. algumas pessoas aqui não conhecem o Luiz Sérgio, então não sabe como ele desencarnou. Foi um acidente. Ele Vamos no desencarnou, início. em dezembro de 73, fevereiro de 73, ele teve em São Paulo para participar, quer dizer, assistir a primeira corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil. E ele foi, como tantos outros foram de todos os locais, todos os lugares do Brasil, foram em caravanas lá para São Paulo para assistir a tal da corrida de Fórmula 1, festival de companhia limitada. E aconteceu isso. E o Luiz Sérgio foi de carona, né, num Fusca, junto com outras 3 pessoas. E essas pessoas trabalhavam conosco, né? Nessa época a gente já estava no Banco do Brasil, e eles foram para São Paulo. E por que só o Luiz Sérgio e eu não fui também? Porque o carro só tinha uma vaga. E aí a gente tirou no palitinho para saber quem é que ia. Mas, independente do palitinho, está mostrando. Isso aí é a foto do Luiz Sérgio, lá de 1900, sei lá. Ele estava com 19 anos nessa foto aí. E essa foto foi tirada para ele colocar a foto na carteira profissional dele, carteira que tinha que trabalhar, né? Exatamente para essa finalidade. E essa foto ficou assim, meio feia, né? Mas não tinha outra, foi tirada na rua, inclusive, e que tinha que ser levada lá para o banco. Bom, aí, retomando, o Luiz Sérgio foi nessa viagem com essas pessoas e eu fiquei em casa. Por que eu fiquei em casa? Primeiro, a gente tirou no palitinho, mas isso foi assim a menor das razões. A principal razão é que só tinha uma vaga. A segunda é que nós estávamos sozinhos em casa, meu pai e minha mãe tinham saído para viajar de férias. E a recomendação do meu pai, apesar da gente já ter 18, 19 anos, coisa e tal, 20, falou assim: olha, vocês não podem sair porque alguém tem que Peraí, Júlio, peraí, conta da desculpa casa. aí. Tem uma pessoa importante aí atrás de tu, a tua mãezinha. Mostra ela para nós. Vou descer, né? Vem cá. Olha, gente, a mãezinha dele. Parou. Essa daqui é a dona Parou. Zilda, 94 anos. Júlio, agora estamos vendo. Parou, agora está retornando. Olha aí, gente, a Pois mãezinha. é, ela está com 94 anos, feito agora, 18 de março. E assim, ela está firme e Alô, forte. beijo Pelo da jeito, vai chegar Suíça. no 100, entendeu? Se apresenta aí, por favor, Marinete, um beijo, dá um abraço aí para ela da Alemanha.
É, Olá, está na meu nome é Suécia, Marinete, um abraço para a senhora. Respeito Alemanha, ter chegado aos Japão, 94 anos. Está todo mundo longe, né? tá cada um num canto diferente. Olha o Adalberto do Japão, que a senhora O conhece. Adalberto. Exatamente. O Ernst, O Ernest é meu Ernesto, né? esposo, é o meu Ernesto Schwane. esposo. É, Esse é o meu Eu de esposo. apareceu. Vitória. Vitória. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. A Selma. Você é da onde, Selma? Eu sou agora eu estou na Suíça, mas estou de malas prontas para o Brasil. Semana que vem estou aí, se Deus quiser. De Curitiba. Bom, boa viagem, seja bem-vinda, né? Retorno? Obrigada. Retorno ao passeio. Aí tem o Sandro também, que eu não. O Dan é onde você é, Sandro? Boa noite, eu sou o Sandro, eu moro também na Suíça, aí no Chatel. Dá para ver a fisionomia dele. Porque a imagem para nós aqui aparece assim bem escurecida. É que está Não escura, dá para Sandro, distinguir. aí onde você Ah, está. ok, tá bem, já põe um bocado mais de luz. É. Depois ele aparece. Fica se escondendo. E a Maria Helena, Maria Helena está no Brasil, em Pernambuco. Pernambuco, caramba, Pernambuco. bastante longe daqui, né? Tá Quase todo mundo. 2.000 quilômetros. Pronto. Mas aí a gente está. Um abraço Para fraterno, senhora. Um abraço fraterno. Nosso respeito. Obrigado, Eu. igualmente. Muito obrigada. Vocês todos. Faltou o seu Odilson aí se O seu apresentar. Dilson seu Dilson, coisa isso. feia, Não credo. se apresentou? Selma, obrigado. É isso que eu ia reclamar. Poxa, eu posso falar, não? Eu estou Já que proibido você de estava falar. querendo se esconder, Mas estou aí, mas escondeu, estou aí. É de Vitória do Espírito Santo, Brasil. olha, tá certo. Cada um de um canto tão diferente, né? Daqui, do Brasil e daí da Europa. Tá bom. Bom, Muito bem. vamos então continuar. Ela veio aqui me avisar que ela está saindo para fazer a caminhada dela vespertina. Sozinha? Tem que fazer isso. Não, ela vai com a secretária que Muito acompanha, bem, né? bravo. Porque senão ela foge. Senão ela foge, ela vai fazer compra no mercado. Beijo. Nosso Agora a gente respeito, conversa. senhora. Beijo. Tchau, senhor. Tchau. Tchau. Bom, Certo, Júlio? Estávamos retomando- assim no início, quando eles foi do acidente, não é isso? Ele estava, então, não é aquela foto, saiu não. indo para São Paulo. Hein? Então, não é aquela foto que eu compartilho. Não. Aquela foto, ele de gravatinha, coisa e tal, isso aí foi assim, quando ele esse entrou aqui, no né? Banco do Brasil. Essa daí foi assim, a última foto que ele tirou antes do acidente. Ah, tá. Ah, não é então... Ok, então tá. Então, é assim, retomando, eles foram, assistiram a corrida e no retorno eles estavam voltando no domingo, né? Porque segunda-feira não só tinha o trabalho no banco, como tinha a universidade aqui, que estava rolando feia já, muito intensa. Então, nesse retorno, na metade do caminho, aconteceu o acidente. Bateram num buraco na estrada, quebrou uma peça e o carro capotou. Nesse capotamento, ele foi jogado para fora do carro e aí aconteceu o desencarne dele. O detalhe é que ele estava preso com um cinto de segurança e, mesmo assim, ele foi jogado para fora do carro. Então, era assim que tinha que ser. Bom, e aí, na segunda-feira, de manhã cedo, eu recebi a ligação do pessoal do banco, né, lá da cidade próxima onde tinha acontecido o acidente, e foi me avisado que, olha, o Luiz Sérgio foi um acidente, coisa e tal, desencarnou. Quer dizer, não foi usada a palavra desencarnou, foi usada para assim, ele morreu. E aí eu falei assim, peraí, vamos com calma, porque o buraco é mais embaixo, né? Quem é você, de onde você está falando e que história é essa dessa... Não, pois é, eu estou falando da cidade tal, eu sou fulano de tal, daqui do Banco do Brasil, tarará, 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 e contou uma história e disse, olha, aconteceu assim, assado, e não teve jeito, ele se acidentou e a morte foi imediata. Eu falei, tá, tudo bem, faz o quê? Eu falei assim, manda o corpo para cá. Eu estava sozinho em casa. A partir daí, foi um drama, porque o meu pai e minha mãe viajando. E aí?
eu tinha que avisar eles. Só que eles estavam viajando aonde? Na Argentina. E eu tinha que providenciar tudo o mais rápido possível, porque já estava sendo feito o translado, e, ao mesmo tempo, eu tinha que providenciar o retorno do meu pai e da minha mãe o mais rápido possível, porque, senão, meu irmão ia ser sepultado e a coisa não ia ficar muito boa. Então, de uma forma assim muito interessante, as coisas acontecem da forma que a gente assim desconhece, né? Tudo aconteceu e assim eu avisei meus familiares no Rio que entraram em contato com o meu tio na Argentina. Ao mesmo tempo, eu tinha conversado com o pai de um colega meu aqui em Brasília, da faculdade, e que o pai dele era radioamador, e ele entrou em contato com o pessoal, tentando catar nos hotéis, não sei o que, achou, e foi falado, então, com o meu tio, que estava com o meu pai e minha mãe nessa viagem, e foi todo providenciado o retorno imediato deles, com a seguinte informação: houve um acidente, o Luiz Sérgio estava machucado e estava no hospital. A volta foi assim, tudo aconteceu, e no dia, na segunda-feira, à noite, eles chegaram aqui em Brasília. Então, aconteceu assim tudo muito rápido, a viagem foi muito rápida, o retorno, a comunicação, deu tudo certo. Bom, e aconteceu, então, essa despedida. Bom, 4 meses depois, essa notícia de que o Luiz Sérgio estava mandando a mensagem. Esse mandar a mensagem significava que, bom, para uns, uma confirmação de que a coisa realmente era verídica, né? A morte não acontecia. Para outros, a dúvida, que principalmente meu pai, né? Será que isso é mentira? Isso é coisa só para perturbar o ambiente, coisa e tal. Mas essa mensagem foi mandada para cá. Houve assim, a dissecação, né, dessa mensagem, todos os pontos, todos os detalhes, todas as fases, palavras e informações contidas nessa mensagem. E essa mensagem ela trazia alguns detalhes assim importantíssimos, porque alguns eram de conhecimento da minha mãe, de coisas que o meu irmão já tinha conversado com ela. Outras coisas que havia em conversa com o meu pai e outras comigo, pessoalmente, e que eu nunca tinha falado para ninguém a respeito disso. Então, aquela mensagem era absolutamente verdadeira. E, igual a essa, outras tantas mensagens, porque toda semana ele mandava uma mensagem diferente. Então, dentro desse contexto, e em cada mensagem ele sempre se reportava a determinadas coisas, determinados detalhes, fotografia, mensagem que tinha anotação, caderno de estudo da faculdade, bom, uma porção de coisas assim que ele vinha se identificando. E isso foi feito, isso foi assim confirmado em todos os pontos. E ele continuou mandando mensagens. E ele dizia: olha, daqui para frente, as minhas mensagens vão conter determinadas coisas que serão identificadas e representarão a autenticidade daquilo que eu estou escrevendo. Tudo bem. E aí ele disse alguns pontos, coisa e tal, e a gente, a partir daí, a gente ia lá nesses pontos para fazer essa identificação. E a coisa funcionou assim. Acontece o seguinte: o meu pai virou para minha mãe um determinado dia e falou assim: escuta, eu estou muito cismado com essas mensagens, ainda não estou convencido disso, então eu sugiro que a gente possa comprovar, atestar em outros caminhos, não somente nós. Mas que caminho é esse? Eu sugiro que a gente vá até o Chico Xavier. Ora, naquela época, né, ainda era um pouco mais fácil o acesso ao Chico Xavier. Não tinha ainda aquela romaria, né, intensa
filas e mais filas. Então, eles ligaram para lá, para Uberaba, e entraram em contato e disseram, não, pode vir, tá? A gente coloca aqui, faz assim, assado. Eles foram, meu pai e minha mãe. E no dia marcado lá, eles estiveram com o Chico Xavier. E a minha mãe levou aquela quantidade de mensagens e, na reunião que aconteceu, o Chico perguntou a ela assim, olha, você trouxe as mensagens? Trouxe. Lê uma delas aí para mim. E ela pegou uma e saiu lendo. E o Chico começou a rir, né? Aí terminou de ler a mensagem, o Chico virou para ela e falou assim, tá, tudo bem, é uma mensagem muito interessante, muito boa, mas qual é a dúvida? Ela falou assim, não, a gente não sabe se é dele, se não é. Mas não tem dúvida nenhuma, inclusive ele está aqui dizendo que foi ele que escreveu. Então tá bom, tá legal, tá certo, tudo bem. Retornaram para o Rio de Janeiro. E nessa época eles moravam, meu pai e minha mãe moravam lá no Rio. Então, dentro desse ambiente, isso foi criando na cabeça do meu pai uma ideia. E que ideia era essa? De alguma forma, essas mensagens chegarem assim para alguém, né, para o povo, para ser distribuída, divulgada de alguma maneira. Bom, não satisfeito, o meu pai sugeriu que fosse novamente até o Chico Xavier para saber se, por acaso, isso seria uma coisa interessante, confirmar, né, reconfirmar, e se isso seria uma coisa interessante de se fazer. Foram ao Chico, o Chico, olha, está tudo certo, tudo bem, vocês daqui para frente vão ter muito trabalho e que vocês vão ter que dar conta da forma como vocês acharem melhor. Agora, as mensagens é para divulgação. Vocês vão ter esse trabalho. Muito bem, voltaram. Quando retornaram para o Rio, o meu pai, a minha mãe trabalhava na Justiça Federal. E o juiz com quem ela trabalhava era espírita. E ele virou para minha mãe e falou, olha, eu conheço uma pessoa que, de repente, pode ajudar vocês, porque eu estou achando que isso daí pode se transformar num livro. Aí a minha mãe, olha, eu acho que sim. Por quê? Porque o meu pai tinha tomado uma iniciativa de levar até um jornal, e no Rio chamava-se Jornal dos Esportes, onde todo domingo saía publicado um suplemento que chamava-se Suplemento Azul, e nesse suplemento era um suplemento de divulgação espírita, da doutrina espírita, com mensagens do Chico, de Valdo, um monte de gente, e informações a respeito de atendimento, de centros espíritas. E o meu pai foi conduzido para o editor desse jornal por conta disso, e levou a primeira mensagem do meu irmão. Isso foi recebido por esse editor, que era um diretor do jornal, e, para surpresa geral, no domingo seguinte, a mensagem foi publicada. E na mensagem, nessa publicação, saiu nome, endereço e telefone dos meus pais. E o resultado disso foi uma coisa assim surpreendente, né, para eles, porque começaram a chegar mensagens de cartas, né? Naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Mas já não era mais tambor, né? Fumaça, coisa e tal, já se mandava carta. Então começaram a chegar assim muitas correspondências, né? E ficava trabalhoso responder isso tudo, além das ligações telefônicas, né? Que o dia inteiro tocando, e de noite também, aquela... Bom, o resultado foi assim, o que nós vamos fazer com isso, né? E toda semana saía publicada uma mensagem dele. Por isso, a sugestão desse juiz, que trabalhava com a minha mãe, e a ideia, né, do livro.
E aí ele falou assim, olha, eu conheço um pessoal que tem uma editora, coisa e tal, pererê, parará, vou levar, vou apresentar. E aí a minha mãe foi apresentada, conversou com a editora, apresentou as mensagens todas. E aí, assim, então, tá bom, nós vamos publicar esse livro porque nós achamos muito interessante. Sim, e qual é o título? Bom, o título, não sei, né? Bom, foi falado, sugerido 1, 2, 3, 4, 5, 10, não. E aí a minha mãe teve a oportunidade de, numa visita ao meu tio, que morava também no Rio, quando ela estava chegando no edifício e pegou o elevador, por coincidência, né, aquelas coincidências enormes que acontecem, ela subiu no elevador com o Divaldo Franco. Ela olhou para o Divaldo, reconheceu o Divaldo, e aí a minha mãe, como não tem muita língua presa, ela foi logo falando com o Divaldo e falando, acontece isso, assim, assado, eu tenho as mensagens do meu filho, assim, aqui, parará, você pode olhar? Aí o Divaldo, humildemente, disse, não, tudo bem, meu filho, traz aqui que eu vejo, porque o Divaldo estava hospedado num apartamento vizinho ao do meu pai, do meu tio. Aí não deu outra, né? Minha mãe pegou aquela quantidade de mensagens e levou lá para o Divaldo. No dia seguinte, de manhã, o Divaldo ligou para ela pelo interfone e falou assim, você pode dar um pulinho aqui? Perfeitamente. Né? Lá foi ela, né? Toda entusiasmada e cheia de esperanças. Né? E o Divaldo falou para ela, olha, eu li essas mensagens e passei assim, uma grande parte da noite conversando com um novo amigo meu. Aí ela olhou e falou, novo amigo? Que novo amigo? Um novo amigo, o seu filho, ele esteve aqui e a gente conversou muito. E uma satisfação muito grande ter conhecido, ter lido essa quantidade de mensagens. E, olha, exatamente, vocês vão ter muito trabalho, porque a tarefa é enorme e vai demorar muito tempo. Então, é bom vocês estarem preparados, porque a dedicação terá que ser muito grande. Bom, tudo contribuindo para dizer, é para ser feito, é para realizar e é para vocês assumirem essa tarefa e responsabilidade. Que tarefa era essa? Era a publicação das mensagens em forma de livro e a divulgação desses livros, a divulgação dessas mensagens. Sim, mas aí como é que faz isso? Bom, a minha mãe tomou a iniciativa, foi até a FEB, lá no Rio de Janeiro, né? A FEB ainda não estava aqui em Brasília, foi lá no Rio, levou aquelas mensagens, levou o livro e perguntou se, por um acaso, a FEB poderia, né, produzir um livro, coisa e tal, para ser divulgado. E deixou o livro lá, e a resposta, não me lembro se foi, quem foi a pessoa que atendeu e depois deu a resposta a ela, foi que o livro era muito interessante, mas que eles não tinham possibilidade de colocar aquele livro em produção, porque existia uma pilha de livros a ser publicada, e que esse livro entraria lá no final. Aí a minha mãe falou, bom, nós precisamos providenciar isso o mais rápido possível. Aí falou assim, então leva o livro de volta e vocês podem agir da forma como vocês acharem melhor. Minha mãe pegou o livro, trouxe para casa, mandou publicar, editar, né, tirar, acho que foram 2.000 cópias na primeira tiragem, que se esgotou rapidamente, uma segunda tiragem de 2.000, depois passou por uma tiragem de 5.000, aí ela falou assim, poxa, o negócio está complicado, porque a gente não recebe nada, né, da venda dos livros, porque o direito autoral já tinha sido repassado para o livro, para um centro, lá da Alaide, que foi a psicógrafa. Diga lá. Júlio, interessante essa história a federação estava no Rio de Janeiro, né? Você lembra o ano que era? Eu não lembro. Olha, isso
com certeza, deve ter sido ou 1975 ou 76, porque em 76 ele foi publicado e distribuído. Hein? Foi 3 anos depois do desencarne do 3 anos Luiz? depois, 3 anos depois. 76. 76. Entendi. Foi feita a primeira tiragem, né, de 2000. Então, dentro desse trabalho, né, da divulgação, os meus pais, até mesmo por conta desse negócio da divulgação das mensagens do jornal, e as pessoas que haviam enviado cartas e gerou respostas, as ligações telefônicas, os meus pais entraram em contato com essas pessoas e disseram: olha, tem um livro assim, assado, você interessa o livro? Ah, interessa. Então, meus pais mandavam os livros, né, faziam a distribuição dos livros, e esses 2.000 livros, primeiro, foram feitos assim, a divulgação. Uma grande parte, né, foi direcionada para o Centro Espírita, lá de São Bernardo do Campo, onde a Alaide trabalhava. Uma quantidade, boa quantidade, ficou com meus pais, e que eles faziam essa distribuição assim, né, corpo a corpo. E aí gerou muita divulgação assim paralela, né? Um centro falando com o outro, as pessoas falando com os centros que tinham contato, e a multiplicação dessas informações aconteceu assim. E eles começaram a ser convidados a fazer a palestra sobre o livro, para fazer a apresentação do livro, inclusive aqui em Brasília, na Comunhão Espírita, que é um centro muito grande e que acolheu, né, esses livros assim, e fazia a publicação não só do primeiro, mas de todos os livros que foram publicados. A Comunhão fez o lançamento do livro aqui em Brasília. Júlio, Bom, aí... só uma pergunta. Quem ficou responsável? O primeiro livro foi a família, não é isso? Isso. Então, posteriormente foram os centros. O primeiro centro, que era da primeira pessoa que fez a primeira psicografia, né, que o direito autoral ficou para esse centro. Sim. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte: os originais, vocês têm os originais? Temos. Porque isso é muito importante, vocês sabem disso, né? Nós temos uma caixa aqui com todos esses originais. Isso a partir do quarto livro. No quarto livro nós não temos mais. Por quê? O primeiro, o segundo e o terceiro livro, o direito autoral ficou com o centro onde a Alaide trabalhava. Sendo que no terceiro livro, a Alaide teve um problema de saúde muito grave, inclusive ela veio a desencarnar, e quem concluiu o terceiro livro, inclusive com psicografias, foi a Lúcia Secron Pinto, que era de um outro centro no Rio. Mas esse outro centro abdicou do direito autoral e permaneceu originalmente lá no centro lá da Alaide. A partir do quarto livro, isso já foi aqui em Brasília, do quarto livro em diante, tudo aqui em Brasília, até o 22º livro, do quarto ao 22º. A psicografia era de Irene Pacheco Machado. E como é que entrou a Irene? Porque a Lúcia, que terminou o terceiro, ela chegou num determinado ponto, ela falou assim: olha, eu, infelizmente, não tenho como dar continuidade. Estou com um problema de saúde e estou com um problema muito sério, familiar, e eu não vou poder me dedicar a esse trabalho. Então, ela se afastou também. E aí a gente ficou assim: bom, então para por aqui, né? Acontece que, nessa Mas época... e os acervos dos originais? Se encontram nos centros correspondentes? Não, até o terceiro livro estão conosco. Sim. Do quarto livro em diante, está com o centro onde a médium fazia o seu trabalho. Então, estão arquivados, né? Estão arquivados todos os originais. Com esse centro. Uhum. Nós temos, assim, uma
uma brochura, uma cópia daquilo que foi o texto original. Isso nós recebemos. De todos os livros. Todos. Vocês têm, no Tá? caso, Mas assim, o a original- brochura. mas o original só até o terceiro. Do quarto em diante, o original estão nos centros que deram Certo. encaminhamento a esse trabalho. Bom, e a Irene, aí assim, como é que surgiu a Irene? De onde surgiu a Irene? A Irene apareceu da seguinte forma. Aqui em Brasília, tinha um centro, aliás, a Comunhão, né, Espírita, e a Irene era trabalhadora desse centro. Ela, durante o trabalho desse centro, ela começou a criar um grupo separado fora desse centro, finalidade da doutrina, de fazer trabalhos, coisa e tal. E a Irene era reconhecida uma psicógrafa assim bastante muito boa e muito dedicada e que tinha assim uma grande capacidade de reprodução daquilo que eram os originais, coisa e tal. Porque ela era psicógrafa, era audiente e era vidente, e uma série de predicados. Bom, ela, um determinado dia, aqui em Brasília, ela estava na fila do Banco Itaú. Não é propaganda, não. Estava lá na fila do Banco Itaú e ela estava na fila e conversando com uma pessoa que estava com ela na fila. Atrás delas duas estava uma outra pessoa que era assim amicíssima da minha mãe. E aí essa pessoa, amiga da minha mãe, estava fofocando, né? Abriu assim a orelha, esticou a antena, porque ela começou a escutar a conversa das duas na frente dela e, em algum momento, ela começou a falar do Luiz Sérgio. E o Luiz Sérgio isso, o Luiz Sérgio aquilo, e falando a respeito da psicografia, que ela não conhecia o espírito, que não sabia que espírito era esse, e que estava mandando mensagem, que estava escrevendo, não sei o quê, e que ela não sabia o que ia fazer com isso. Aí, essa amiga da minha mãe chamou essa pessoa, né, e falou assim: escuta, vocês estão falando sobre o Luiz Sérgio? O Luiz Sérgio é um rapaz assim, assado, não sei o quê, entendeu? É esse mesmo. Pois é, eu conheço a mãe dele e vocês, se vocês quiserem, eu levo vocês para conhecer a mãe dele. Não deu outra, né? Foi marcado um encontro, a minha mãe, mais a Irene e algumas outras pessoas desse grupo espírita. Conversaram, e já há algum tempo o Luiz Sérgio vinha mandando mensagem para ela. Então, assim, antes de acontecer o desencarne da Alaide, a Lúcia já vinha fazendo psicografia do Luiz Sérgio. Quando a Lúcia teve os seus impedimentos proibitivos da psicografia do Luiz Sérgio vinha antes fazendo as suas mensagens com a Irene. E isso daí a gente entende muito bem da necessidade de ajuste, de capacitação, de adequação, de harmonização das pessoas, de um lado e de outro. Bom, isso feito, a Lúcia saiu fora e a Irene, então, começou, assim, de uma forma oficial, fazer as psicografias do Luiz Sérgio. Aí teve origem o quarto, quinto, sexto, e toda semana escrevia. Foi até o 22º livro. E era praticamente um livro por ano. Então, a coisa ficou assim, bastante intensa. E, assim, a própria Irene, né, ela acabou se afastando lá da Comunhão Espírita, se dedicando ao grupo, ela constituiu um centro também, chamado REMA, Recanto de Maria, e esse centro cresceu muito, porque o carro-chefe, né, do centro eram os livros que eram divulgados e vendidos. Então, isso começou a ser feito, assim, a venda do livro do Luiz Sérgio era muito grande mesmo.
Então, o Luiz Sérgio era quase que o patrono, né, do centro. E tudo bem, mas nada contra, é assim mesmo que tem que ser, e a gente participava do grupo, ia participar lá de alguns trabalhos. Esse grupo começou a fazer ao final do ano, um bazar, né, natalino, e colocava muitos quadros psicografados, pictografados, né? E os livros do Luiz Sérgio tinham um estante enorme, cheio de livros, mas a coisa foi feita assim. Até que a Irene começou a ter problema de saúde. Problema de saúde aqui, problema de saúde ali, ela teve um pico, né, de agravamento, que ela quase desencarnou, e aí a preocupação era, bom, então o trabalho do Luiz Sérgio deve se encerrar com ela, e ela mesma falou que ela deveria escrever mais algumas mensagens, que poderia sair mais algum livro, mas que era o último, não ia sair mais. Aí nós ficamos sabendo que lá em São Bernardo do Campo, no mesmo centro onde a Laíde trabalhou, uma médium psicógrafa já estava recebendo mensagens do Luiz Sérgio. Bom, então, será que é verdade? Aí manda as mensagens para cá, faz aquele encadernado, né, com a cópia das mensagens, em formato de livro, não sei o quê, tarará, tarará, e aí saiu o 23º, 4º, 5º, até o 34º livro, o 33º livro. Então, do 23 ao 33, mais uma série. Aí O Adalberto quer querendo falar com a mãozinha assim estendida. Ele ainda não sabe usar a virtual. Dele lá. Fala aí, Adalberto. Ele não sabe usar a virtual ainda. O pessoal não sabe, mas o Luiz Sérgio é o meu amigo. Ele já esteve aqui em casa, já lavou a minha louça aqui na minha pia aqui de casa do Japão, e também foi o responsável pela fuga do meu gato. Né? O Luiz Sérgio que ele está falando sou eu. Que Luiz Sérgio, menino? Júlio? Não. Júlio. Eu queria... Júlio, eu fiquei agora tonto. Júlio, eu fiquei... É o sono. É o sono. Eu fiz uma pequena pesquisa de padaria, como a gente chama assim, coisa rápida aqui nos meus arquivos. Chico Xavier, no ano de 76, quando você foi fazer aquela visita lá no Rio de Janeiro, a Federação Espírita estava com 8 livros do Chico para ser publicado. 8 livros só do Chico Xavier. Então, eu só pesquisei Chico Xavier, que eu tenho uma coleção completa aqui do Chico, e você falou que eles estavam super atarefados lá, não tinha as máquinas estavam todas tomadas e poderiam levar assim, em torno de até 2 anos para conseguir colocar o livro em processo de impressão. Então, porque eu já escutei algumas pessoas falar que a federação recusou o livro do Luiz Sérgio. Não foi isso. Não foi esse acerto, né? Realmente, em 76, somente de Chico Xavier, as gráficas que eram ainda lá no Rio de Janeiro estavam todas realmente empenhadas apenas nos livros de Chico Xavier, que eram 8 em 76. Era só essa informação. Uhum. E é bom que seja dito isso, né? Porque é um bate-papo, mas um bate-papo sério, né? Não houve uma negação da FEB na publicação do livro. O que houve foi o seguinte: olha, se quiser deixar, tudo bem, mas nós não sabemos para quando. E a demanda era assim, o mais rápido possível. E esse o mais rápido possível para ontem, né? Para semana que vem, volta, e vocês podem fazer a publicação pelo meio que vocês acharem melhor, né? Então, esse foi o entendimento, ok? Quanto ao caso... Depois... Sim, vamos lá. Até porque chegou até a tua... Bom, mas vamos lá, porque depois eu faço a pergunta.
Não, eu quero assim repassar para vocês a questão das publicações e dos médiuns, porque houve a troca, né? Bom, passado período da Irene Pacheco, começou a ser feito a psicografia por uma outra médium, a Elza Cândida Ferreira, lá no centro lá de São Bernardo. E foi feito até o 33º ou 34º livro, não estou lembrado direito, e apareceu, então, um outro médium chamado Adilson Salles. Isso. O Adilson Salles, ele tem, já vinha publicando livros, outros, né? Mas assim, pela própria pessoa, né? Ele espírita, com muito conhecimento espírita, mas ele fazia os trabalhos dele de acordo com o seu conhecimento, né? Não eram psicografias assim, para esse tipo de finalidade. E aí ele começou a achar estranho, isso dito por ele mesmo, né? Começou a achar estranho porque começou a assediá-lo um espírito e que ele dizendo, olha, a gente tem um trabalho para fazer e você vai ter que fazer a psicografia de algumas mensagens e essas mensagens vão produzir um livro e a gente não tem muito tempo para perder para fazer isso. Você já sabe como é que funciona, coisa e tal, e a gente só precisa fazer esse afinamento, né, esse refino da troca de mensagem. E, inicialmente, o Adilson falou assim, caramba, tem um espírito aqui me perturbando. Né? Muito provavelmente, isso aí deve ser algum obsessor ligado a essa área que quer que eu produza algum besterol por aí. E isso começou assim até o ponto em que o Adilson se rendeu e falou assim, tá, tudo bem, então vamos começar a fazer algumas mensagens e vamos ver o que dá. E foi feito, né? Começaram a trabalhar, e até que o Adilson chegou e falou assim, realmente a coisa é séria e tem os temas, né, das mensagens são muito sérios e eu, não, apesar de não estar assim com a afinidade aos temas, eu vou escrever e vou, se for, né, necessário, eu vou produzir e editar o livro. E foi feito assim, saiu o primeiro livro, que o Adalberto, né, ainda resta uma esperança, não é isso? Mas como vocês, por exemplo, mudam vários médiums, e como vocês, como família, vocês que são responsáveis, comprovam realmente que a pessoa, procurou vocês? Isso. Pois é, aí tem o seguinte, né? Lembra que eu falei para vocês que o Luiz Sérgio disse, olha, eu vou mandar a partir de agora determinadas coisas que servirão como fator de identificação. Então, como nós recebíamos todos os exemplares ou as brochuras dos livros, nós tínhamos a oportunidade de todas as mensagens a gente ler, tudo aquilo que ia ser publicado. E aí a gente ia marcando aqui, ali. O primeiro livro do Adeilson é esse aí, Ainda Resta Esperança, que está ali na mão do Adalberto. Então a gente ia marcando aqui e ali, tarará. Aí a gente, em casa, né, a gente conversava a respeito, sim, não, esse trecho aqui, não sei por que isso está aqui. Aí a gente conversava com o médium para saber, né, se aquilo ali era uma coisa que é complementar ou mas ele entrou em contato com a família. Sim. Como é que ele entrou em contato? Qual foi o ano que começou com Adeilson, né? Adeilson, Como é que ele entrou em contato conosco? Mas em que ano foi, para me ter uma ideia? Porque eu estou ainda nos antigos. O Adeilson eu conheço pelo Instagram. O Adeilson, peraí, deixa eu. O Adalberto, você que está comigo. Qual ano aí, Adalberto, para me ter uma ideia, porque o Adeilson é psicólogo, né? Terapeuta, eu acho que é. Qual é o ano dessa publicação aí? Essa primeira edição aqui saiu em 2006. 2006. Tá. Isso. Pois é. Então, como é que foi esse processo? O Adeilson,
ele tinha contato com as pessoas de um centro chamado Centro Espírita Luiz Sérgio. E aí, Centro Espírita Luiz Sérgio, e a pessoa se apresentou como sendo Luiz Sérgio, o Adeilson entrou em contato com esse pessoal para saber, escuta, esse cara assim, assado, não sei o quê, tarará, então, aí o Adeilson foi lá para conhecer, ver o trabalho, conhecer outros livros, saber como é que a coisa estava funcionando. E esse Centro Espírita Luiz Sérgio, eles anualmente eles fazem um evento. Cometi um erro aqui, eu tenho que me retratar. Eu acho que eu estou sem óculos e é 2016 que está aqui a primeira edição. Porque 2006 foi quando ele começou no Espiritismo, né, Júlio? Pois eu achei estranho, mas como você estava com o livro na mão, tudo bem. Vale o que está escrito, né? Eu estou ficando... Mas tudo bem, é 2016. Desculpável. Nossa. Então, esse centro, Luiz Sérgio, lá no Rio de Janeiro, eles anualmente fazem um evento chamado meu Deus, agora me deu um branco. Catedral da Luz. Catedral do Som. Catedral do Som. É uma mensagem que foi mandada pelo Luiz Sérgio no primeiro livro. Lá no Mundo que eu encontrei, tem uma mensagem chamada Catedral do Som. Nesse Catedral do Som, que é uma coisa assim muito interessante, essa mensagem, esse pessoal desse Centro Luiz Sérgio, eles incorporaram a ideia dessa mensagem e eles, anualmente, eles reproduzem um evento baseado nessa mensagem. Então, e esse evento, assim, não só relacionado a som, eles incorporaram, expandiram a ideia. E agora, tudo que é relacionado à arte, eles fazem um quadro, uma reprodução, uma pintura, um texto, alguma coisa música, muita música, tem grupos, né? Inclusive aquela dupla Tim e Vanessa, não sei se vocês conhecem. Gosto muito. Se não conhecem. Sermão do Monte. Eles, inclusive, fizeram uma apresentação lá numa das primeiras, um dos primeiros eventos. E, assim, todo ano, já fizeram, acho que 9 eventos anuais. Aqui em Brasília, tem um evento que esse ano foi... esse ano vai ser o 26º evento anual. Então, há 26 anos que todo ano é feito um evento chamado Encontro Luiz Sérgio. Esse Encontro Luiz Sérgio ele é realizado em diversas partes do país, sempre numa data próxima ao dia 17 de novembro, que é o desencarne do Luiz Sérgio. Então, e por que essa data? E por que esse evento? Porque o centro que é responsável pelo evento, ele programa durante 2 dias, ou 1 dia e meio, né? Programa assim, o estudo de alguns livros, geralmente 4 livros do Luiz Sérgio, pode ser repetido ou não. E nesses 4 livros são identificadas algumas mensagens que trabalhadores do centro e de fora do centro vão fazer a apresentação para pessoas do centro e de fora do centro. Normalmente, jovens. Então, há 26 anos que esse evento se reproduz. É uma coisa muito interessante? Inclusive, teve alguns fatos, né, que assim, não teve assim, uma repercussão muito interessante ali para o grupo, né, que produz esses eventos, foi que, num determinado momento, lá no 18º, 19º Encontro Luiz Sérgio, a FEB começou a mandar
recomendações para as suas regionais, dizendo: não é para promover esse evento, porque esse evento não está dentro da programação da FEB. Ora, tudo bem. Então, se não tem patrocínio, as federativas também começaram a se ausentar das programações dos eventos. Mas isso não foi fator de interrupção ou de encerramento, porque até esse 18º, 19º evento, a FEB estava junto, as regionais, as federativas estavam junto participando. Eu mesmo fui em alguns eventos onde tinha lá representantes da federação, coisa e tal. Mas, num determinado momento em diante, essa foi a decisão. Porque a FEB começou a fazer uma programação muito similar a essa do Encontro Luiz Sérgio e direcionar isso para as federativas. E dizendo: centra fogo nisso daí, porque nós já sabemos que existe uma grande demanda e nós não temos ainda um trabalho realizado proativamente para a inserção do jovem. Por quê? Por que tudo isso? Né? Bom, os livros do Luiz Sérgio, eles vieram suprir uma lacuna que dentro dos centros, tinha lá evangelização. Evangelização até que ano? 7 anos, 8 anos, sei lá, por aí. Né? Não tinha mais trabalho para o jovem na pré-adolescência e também na adolescência. E, realmente, quando as coisas começaram a ficar complicadas dentro do ambiente em todas as cidades, porque o jovem não tinha o apoio dos pais. Retomada a gravação. Então, o Luiz Sérgio foi chamado pela espiritualidade para produzir essas obras, essas mensagens, que elas são de natureza muito forte, direcionada para o jovem. De que ano? A partir dos 10 anos, 11 anos, 12, até mais para frente, até os 20, 25. Ótimo. Então, essas mensagens começaram a ser produzidas. Mas por quê? Né? Que mensagens são essas? Elas são calcadas e fundamentadas em temas muito de interesse do jovem. Consumo de droga, respeito aos pais familiares, ambiente com os amigos escolares, aborto, aquilo que assim, de uma forma até assim, interessante, né? Porque o Luiz Sérgio, num determinado livro, ele discorre muito sobre desencarne, né? Mas o desencarne não sobre a visão, né, técnica ou científica do processo de desencarne, mas dos efeitos que o desencarne promove sobre a família e sobre amigos e familiares. E muito aquilo que acontece dentro dos cemitérios, por ocasião dos sepultamentos, né, no velório. Então, tem passagens assim interessantes que a gente chega até a rir, né, dos efeitos daquilo que está acontecendo. Mas os temas, todos eles, nesse sentido. E foram publicados diversos exatamente sobre temas, né, sobre esses temas. E que muita gente ainda não, quem não conhece o Luiz Sérgio, não sabe o histórico de Luiz Sérgio, que desde o início, pelo menos na minha, faz um tempo, né? Era direcionado para os jovens, que faltava realmente isso, não tinha no Brasil, e gradativamente, eu não li os livros mais do Luiz Sérgio, não li, vou ser sincero, não me lembro qual foi que eu fiquei, não me recordo, já sabe como é que a gente vai ficando velhinho, né? Então assim, vai se atualizando. O Adalberto tem os 2 últimos, não é isso, Adalberto? Deve ser ligado a alguma coisa de game, porque tem alguma coisa de game aí. Tem esse Game Over. Esse aí é o último. Qual é o tema central. É publicado, né?
Já fiquei sabendo que tem um outro livro que já foi psicografado, mas nós aqui não recebemos nenhuma brochura desse livro último, tá? E também não foi publicado. Mas vocês dão a permissão, vocês que dão para vocês que liberam, não é isso? Não, não. Isso é responsabilidade do médium e do centro que está promovendo a publicação. Nós não temos ascendência ou responsabilidade pelo livro, pelo conteúdo do livro, não mais. Né? Então, a gente recebe, a gente pode até dizer, olha, esse livro, não. A gente pode até dizer isso. Isso. Mas se o médium e a editora e o centro quiserem publicar, a responsabilidade é deles, exclusivamente deles. O Então, anterior hoje que o funciona- Adalberto mostrou foi sobre o quê? O último? Esse o game? Ó, o outro foi o Resta Qual é, Adalberto? uma esperança. Ainda resta uma esperança. Pronto. Qual é o último? O último é o game, não é isso? Game over. Pronto. Para quem tem criança, para quem tem adolescentes, seria por isso que eu estou fazendo questão de trazer o Júlio, a importância para os adolescentes, para os jovens em geral. Do Luiz Sérgio, para aqueles que ainda não se despertaram, os pais. É muito importante, foi muito importante para mim, os livros do Luiz Sérgio, que na época eu estava fazendo até algumas coisas, do aborto, estávamos, isso. Só para isso, gente, porque não se conhece, muitas pessoas ainda não conhecem. E isso é muito importante. Muito importante, porque falta isso também. Ainda falta. Não são certos livros que nós sabemos, que não vou citar, mas a responsabilidade que o espírito tem com os jovens. Isso aí é uma realidade. Né? Assim, qual é o papel, né, dos pais, né, o meu papel como irmão, onde é que nós entramos nessa história e por que nós entramos nessa história? A partir do momento em que a família do Luiz Sérgio reconheceu, autenticou e começou a entender a necessidade, quase obrigatoriedade da divulgação desses temas, desses livros, dessas mensagens para o Luiz Sérgio, que eram, assim, reconhecidamente voltada para um público outro que não família. Por quê? Porque isso não tinha nada a ver conosco. Família, droga, não tinha nada a ver conosco. Nós nunca fomos usuários de droga. Mas tínhamos, sim, na época em que a gente estava frequentando a universidade, eu e o Luiz Sérgio, tinha assim, nós tínhamos muito contato com amigos nossos que usavam droga, principalmente maconha. Naquela época era muito maconha. Né? E o Luiz Sérgio, assim, percebendo isso, vendo isso, e não tendo como interferir na vontade deles aqui, muito provavelmente ele deve ter sido chamado na espiritualidade e dito para ele, olha, você tem isso daí como oportunidade de fazer esse trabalho e para alcançar aqueles que são usuários, que são partícipes, que são traficantes. E isso daí é uma coisa que vai depender de você, mas também dos seus familiares. Por quê? Por causa da divulgação da mensagem. Não adianta você ficar escrevendo, e aqueles, tanto o médium, quanto o centro, quanto os pais, começaram a enfiar na gaveta, como já aconteceu para muitos. Né? Então, é necessário que os pais estejam coabitando da mesma ideia. Então, nós entendemos isso, discutimos isso dentro de casa e vamos botar a mão na massa. Vamos assumir essa responsabilidade, independente da forma que seja e daquilo que for necessário para investir nesse tipo de coisa. Bom, eu vou ter que parar aqui a gravação, porque já estamos 7 minutos, mas isso aqui não importa. Essa mensagem que eu gostaria de deixar, que o Júlio está deixando para os jovens, a importância dos pais trazerem essas obras para os seus lares. E primeiro eles lerem, para depois estar também conversando com o próprio jovem, inclusive no Evangelho.
O Evangelho no Lar também tem que ser atualizado. Como se faz para chamar a atenção do jovem? A importância do Evangelho no Lar para o jovem é essencial. Desculpa Você aí, está estou me certíssima alterando, nesse me alterei, desculpa aí. Não, mas você está certíssima nesse Mas aspecto. um lar que não tem a base, que não dá para os jovens, pode ser meio complicado, dependendo de como esteja, né? Porque os temas têm que ser temas que tenham Atuais. afinidade com eles, porque senão eles não vão sentar, senão eles não vão participar, senão Nada, eles não vai. vão querer assumir ou introjetar aquilo que é a mensagem espírita ou da doutrina, porque muito mais do que o espiritismo é aquilo que se faz com isso. Exatamente. Qual é a importância disso daí para cada um? Não adianta você, tem um livro ótimo, tem um livro muito bom, tá legal, me empresta aí e bota na prateleira aí. Começa a ler, que negócio é muito rebuscado, é muito palavrório, muita palavra que eu conheço, e é muito chato, e muito... Não, então o livro é recheado, os livros são recheados de histórias, de exemplos daquilo que é impossível, impróprio, inadequado e as recomendações para não acontecer. Isso. Então, eu vou parar aqui nessa aí, eu vou parar, desculpa aí, nós passamos 9 horas ou 9 minutos, mas eu vou só parar. Obrigada, viu, Adalberto? Mas eu acho que até isso temos que... Eu sou muito disciplinada em relação a isso, para quem me conhece. Mas o importante, o que adianta tanta disciplina, onde os jovens atuais estão se suicidando, e isso, assim, o objetivo deste encontro é para chamar atenção para os pais, para os familiares, principalmente para os jovens, porque muitas coisas estão ocorrendo nos lares que os pais não estão cientes. Há várias, como o Adalberto mostrou aí, hoje há drogas que são virtuais. Eu fiquei horrorizada, porque eu não sabia disso. Exatamente. Então, deixamos aqui a mensagem. Alerta sobre isso. Exatamente, este alerta. Obrigada, Adalberto. E eu vou encerrar aqui, desculpem a minha alteração, é porque, como eu já passei também, quem não foi jovem? E quem não teve um coleguinha que se suicidou, que não teve a atenção que estava necessitando, inclusive da minha próprio lar? Falo por isso. Então, é essa responsabilidade que nós sentimos, que eu tenho certeza que você também, Júlio, sente, e que pesa nas nossas costas, de trazer isso para para os jovens. Então, vou finalizar. Desculpem, por favor, a alteração, mas o objetivo foi esse. Querem deixar uma mensagem, rapidamente, para finalizarmos aqui? Sim. Você, Júlio? Sim. A mensagem vai ser bem curta, né, para não ultrapassar o tempo. Assim, os pais de hoje eram os jovens da época que o Luiz Sérgio começou a publicar os livros dele. Exatamente. Então, esses pais de hoje têm sob sua responsabilidade os filhos que estão na mesma idade deles, lá atrás, e que eles não tiveram oportunidade ainda de abraçar toda essa cabedal de informação e de orientação que hoje já está à disposição. Então, que revertam, né, pensamentos e atitudes para que possam caber dentro do seu espaço, né, de conversa, de diálogo com seus filhos a respeito desses temas, que é muito importante. Muito obrigada. A todos, obrigado pela oportunidade aí da divulgação. Não, vamos ficar aí. Muito obrigada, Júlio. Desculpa a alteração, gente, mas às vezes estou aqui aprendendo mesmo, porque senão não estaria aqui na Terra. Beijo para todos, até breve.